Olá, boa noite, mais uma vez. Muito obrigado pela vossa audiência. Então, continuando com nossos apontamentos sobre os países e comunidades que constituem o espaço Lusofonias, vos trago agora o espaço de Moçambique na festa das Lusofonias. Então, os primitivos povos de Moçambique, de que se tem conhecimento, foram os Bosquimanos. Eram caçadores e recoletores. Com as grandes migrações entre 200 e 300 anos depois de Cristo, dos povos Bantu, de hábitos guerreiros e oriundos dos grandes lagos, forçaram a fuga destes povos primitivos para as regiões mais pobres e sem recursos. Antes do século VII, de que se tem conhecimento, é que foram estabelecidos entrepostos comerciais pelos Swahili árabes, na costa moçambicana, para trocar produtos do interior, fundamentalmente ouro e marfim, tirado do chifre dos elefantes, por artigos de vários tipos e de vários locais. No final do século XV, há uma penetração mercantil portuguesa, principalmente pela demanda de ouro, destinada à aquisição das especiarias asiáticas. Inicialmente, os portugueses fixaram-se no litoral, onde construíram as fortalezas de Sofala no ano de 1505 e na ilha de Moçambique em 1507. Só mais tarde, através de processos de conquistas militares, apoiadas pelas atividades missionárias e de comerciantes, conseguiram penetrar para o interior, onde estabeleceram algumas feitorias, como a de Sena, em 1530, e Quelimane, em 1544. Então o propósito já não era o simples controle do escoamento de ouro, mas sim de dominar o acesso às zonas produtoras de ouro. Então esta fase de penetração mercantil é designada de fase do ouro. As outras duas últimas fases de marfim e de escravos, na medida em que os produtos mais procurados pelo mercantilismo eram exatamente o marfim e os escravos. Primeiro o marfim e depois os escravos, na época. Então, o escoamento destes produtos acabou sendo efetivado através do sistema de prazos do Val de Zambeze, que teriam constituído a primeira forma de colocação ou colonização, como queiram chamar, portuguesa em Moçambique. Então os prazos eram de uma espécie de feudos de mercadores portugueses que tinham ocupado uma porção de terra doada, comprada ou conquistada. Então a abolição do sistema prazeiro, pelos decretos régios de 1832 e 1854, criou condições para a emergência dos Estados militares do Vale do Zambeze, que se dedicaram fundamentalmente ao tráfico de escravos, mesmo após a abolição oficial da escravatura, que ocorreu em 1836 e mais tarde reforçada em 1842. Então, no contexto moçambicano, as populações Macuá e Omé foram as mais sacrificadas pela escravatura. Então, muitos deles, inclusive, foram exportados para as Ilhas Mascarenhas, Madagascar, Zanzibar, Golfo Pérsico, Brasil, Cuba. E até cerca de 1850, Cuba constituía o principal mercado de escravos zambesianos. Com o advento da Conferência de Berlim, entre os anos 1884 e 1885, Portugal foi forçado a realizar a ocupação efetiva do território moçambicano. No entanto,
Dada a incapacidade militar e financeira portuguesa, a alternativa encontrada foi o arrendamento da soberania e poderes de várias extensões territoriais a companhias majestáticas e arrendatárias. Então a Companhia de Moçambique e a Companhia de Niassa são exemplos típicos das companhias majestáticas. Já a Companhia da Zambésia, Borore, Luabo, Sociedade do Mandal, a Empresa Agrícola de Luguela e a Sena Sugar Estates, elas prefazem o exemplo dessas companhias arrendatárias. Então o sistema de companhias foi usado no norte do rio Seive. E estas se dedicavam principalmente a uma economia de plantações e um pouco de tráfego de mão de obra para alguns países vizinhos. O sul do rio Seive, províncias de Inhambane, Gaza e Maputo, ficaram sob a administração direta do Estado colonial português. E nessa região foi desenvolvido basicamente uma economia de serviços assente na exportação da mão de obra para as minas sul-africanas e no transporte ferroportuário via Porto de Maputo. Então esta divisão económica regional explica a razão da atual simetria de desenvolvimento entre o norte e o sul de Moçambique. Então a ocupação colonial não foi pacífica. Os moçambicanos souberam se impor, sempre em lutas de resistência, com destaque para as resistências chefiadas por Maueve, Mozilla, Nyungane, Comala, Cupula, Marave, Molide Volai e Mataca. Na prática, a chamada pacificação de Moçambique pelos portugueses só se deu somente no século XX. Fiquem por aí, a seguir eu vou falar com vocês sobre a luta da independência.
opressão secular e o colonial fascismo português acabaram por obrigar o povo moçambicano a pegarem armas e a lutar pela independência contra o salazarismo. Assim, a luta de libertação nacional ela foi dirigida pela Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique. Esta organização ela foi fundada em 1962 através da fusão de 3 movimentos constituídos no exílio, nomeadamente a UDENAMO, que era a União Nacional Democrática de Moçambique, a MANU, Moçambique African National Union, e a UNAMI, União Nacional de Moçambique Independente. Dirigida por Eduardo Xizambo Mondali, a Frelimo iniciou uma luta de libertação nacional no dia 25 de setembro de 1964, no posto administrativo de Chai, na província de Cabo Delgado. O primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane, acabaria por morrer assassinado no dia 3 de fevereiro de 1969. A ele sucedeu Samora Machel, Samora Moisés Machel, mais conhecido como Samora Machel, que proclamou a independência do país a 25 de junho de 1975. Machel acabou morrendo num acidente aéreo em Mebuzine, na vizinha África do Sul, e acabou sendo sucedido por Joaquim Álvares Chissano, que por sua vez foi substituído pelo atual presidente Armando Emílio Guezuba. Então, a partir do início dos anos 80, o país viveu uma guerra civil entre a Renamo, a Resistência Nacional de Moçambique, e a Frelimo. O conflito, que ceifou muitas vidas e destruiu muitas infraestruturas econômicas, só viria a terminar em 1992, com a assinatura dos Acordos Gerais de Paz entre o governo da Frelimo e da Renamo. Também, em 1994, o país realizou as suas primeiras eleições multipartidárias, ganhas pela Frelimo, que voltou a ganhar as segundas e terceiras, realizadas em 2000 e 2004. Fiquem por aí, eu quero falar com vocês também um pouco sobre a economia moçambicana. Inyanga ya kwini kata initayaka
ninkata nolora wena lanatindelene nimbona wena uyenjele ninkata nashaniseka inyanga yakho ninkata inidayaka Suka ingane fonani masaka namina sikweli suka ingane fonani masaka namina sikweli suka ingane fonani masaka namina sikweli suka kata angeleni nimani kuranza nipimisa swakuwa niranza kuunze masiku niwona kamumulo inyanga yawini kata inidayaka masaka namina sikweli suka ingane fonani masaka namina sikweli suka Então, Moçambique, independente, ela herdou uma estrutura econômica colonial caracterizada por uma assimetria entre o norte e o sul do país e entre o campo e a cidade. O sul mais desenvolvido que o norte e a cidade mais desenvolvida que o campo. Então a ausência de uma integração econômica e também a opressão extrema da mão de obra constituem as características mais dominantes dessa assimetria. A estratégia de desenvolvimento formulada para inverter estas assimetrias apostou numa economia socialista, centralmente planificada. No entanto, as conjunturas regionais e internacionais desfavoráveis, as calamidades naturais e um conflito militar interno de 16 anos acabaram por inviabilizar essa estratégia. E o endividamento externo, cerca de 5 bilhões e meio em 1995, obrigou o país a uma mudança radical para uma estratégia de desenvolvimento de mercado, filiando-se então às instituições de Bretton Woods e também à consequente adoção de um programa de ajustamento estrutural a partir de 1987. Desde então, o país tem estado registrando um notável crescimento econômico. O produto interno bruto tem estado a crescer numa média de 7 a 8% ao ano, chegando mesmo a atingir níveis de 2 dígitos. A inflação continua abaixo de 10% e a tendência é mantê-la em um dígito. Em termos monetários, Moçambique possui um dos regimes cambiais mais liberalizados da África. Assim, os parceiros comerciais externos têm motivos suficientes para inspirarem uma grande confiança pelo país face à capacidade que as autoridades monetárias têm conseguido manter sobre os meios de pagamento. As reservas externas do Banco Central, elas têm estado a situar-se acima de 6 meses de importação de bens e serviços. Então o Estado, através da execução da sua política orçamental, acaba regulando e dinamizando as áreas socioeconómicas mais importantes e cria um bom ambiente de negócios muito favorável ao desenvolvimento da iniciativa privada.
As reformas jurídicas no âmbito da legislação financeira, fiscal, laboral, comercial e da terra, levadas a cabo pelo Governo, contribuem também significativamente para fornecer esse bom ambiente com a respectiva atração do investimento privado, nacional e do exterior. O potencial económico do país para a atração de investimentos na agroindústria, também na agricultura familiar e no turismo, na pesca e na mineração, é enorme. Projetos como o do Mozal, barragem de Cauarabaça, corredores ferroportuários e complexos turísticos ao longo de todo o país têm contribuído significativamente para colocar Moçambique na rota dos grandes investimentos regionais e internacionais. Apesar do notável crescimento económico que o país vem registrando, muitos moçambicanos continuam vivendo abaixo da linha da pobreza, o que não é característico só de Moçambique.
Palala Studios. Então, sobre culturas, artes e danças. A música, danças tradicionais, artes plásticas e literatura são realmente as artes mais predominantes em Moçambique. Se falando em escultura, distinguem-se os trabalhos em pau preto, cerâmica, cestaria, latuaria e ferragem, atividades artísticas e artesanais praticadas na província de Tete. A província de Tete, com indumentária composta por várias características étnicas culturais, oferece as suas famosas danças típicas, como o Nhau, Cadaba, que retratam ou imploram aos espíritos de guerreiros, ex-guerreiros tradicionais. Então, recorde-se que o Nhau foi consagrado pelas Nações Unidas em 2007 como Património Cultural da Humanidade, cuja celebração contou com a participação do então Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, na ilha de Ulongué. Então, a população da província pratica igualmente o Mapui, Ananga, Chintali, Chiueri, Nanda, Goma, Nanconsuri, que são danças frequentes em cerimónias para recepção de grandes figuras, pedido de acontecimentos, chuvas, por exemplo, aos espíritos e aos santos.
Então, e falando agora sobre tradições gastronômicas, quem visita Moçambique pode se deliciar com vários pratos típicos, como a massa de farinha branca de milho, com diversos tipos de caril, miudezas de cabrito conhecido por nkong, peixe pende, também grelhado ou cozido, diversas verduras, etc., características do país. O capenta seca é um outro prato utilizado assim como a massa de farinha de mapira, de machoeira. O peixe pende, de primeira categoria, é o mais concorrido para confeccionamento de pratos típicos moçambicanos, como a tatense. Para além da caldeirada de cabrito, se junta também o peixe tigre, conhecido por ntzen, onde as três variedades típicas, preparadas com rigor local, que dispensam qualquer comentário. Sobre o peixe capenta, também conhecido como sardinha de Tanganica, foi aqui introduzido pelos portugueses e basta secar ao sol uma pequena quantidade para alimentar uma família por sua riqueza nutricional. Também temos que mencionar que todos os anos se pescam toneladas de capenta, representando uma das mais importantes indústrias de exportação do Moçambique, dando trabalho a mais de 2.000 pescadores. Sobre bebidas, falando sem bebidas, destaca o pombe. O que é o pombe? Pombe é uma bebida de fabrico caseiro, mais pedida pelos naturais de Tete, sendo produzida com diferentes ingredientes como farelo, açúcar, farinha de mapira e de milho. Temos também a cachaça, muito parecido com a cachaça brasileira, só no nome. É uma bebida de fabrico caseiro, mas pedida pelos naturais de Tete, produzida com maçanicas e açúcar. O embondeiro, árvore que produz o fruto malambe, é uma árvore secular, lendária, e que aparece intimamente ligada à vida das populações das províncias do Tete, Cabo Delgado e Inhame, cuja fruta também vai bem como sobremesa. São várias as histórias contadas de pai para os filhos, onde o cambondeiro, ou embondeiro, é o principal personagem. É uma árvore que pode alcançar os 15 metros de altura. E de sobremesa, que tal a fruta da região, malambe, fruto com poder nutritivo elevadíssimo. E a partir dela se pode fabricar iogurte, doces e bebidas tradicionais, como a amarula, maçanica e tamarine. E é isso que se faz por lá.
Falando em danças tradicionais na cultura moçambicana, nós temos a dança Nau, que faz parte da cultura dos habitantes de Malambe. É uma dança que exige bastante agilidade daqueles que dançam, que se apresenta com uma máscara de madeira. É a dança tabu de ritmos de iniciação. Como tradição dos habitantes desta província, usam certos símbolos de seus hábitos e costumes, como por exemplo símbolos de maniqueira, que representa a matéria-prima para fazer suco, doces, bebidas alcoólicas, e o cabrito, que representa fonte de riqueza. Então a música e danças tradicionais, artes plásticas e literatura são as mais predominantes. A escultura em pau preto, cerâmica, cestaria, latuaria e ferragem são as outras atividades artísticas e artesanais praticadas na província de Tete. Enfim, Moçambique é um país de grande diversidade cultural e, como a maioria dos países da África, não possui uma identidade específica, apresentando aspectos que o ligam a outros países vizinhos, à colonização e mesmo até a outros continentes. Ao conquistar a independência em 1975, após quase 15 anos de guerra contra os portugueses, os líderes moçambicanos buscaram eliminar a língua do colonizador, mas isso se tornou impraticável ante a variedade de línguas presentes no país, que possuem importância regional, mas não alcance nacional. São, ao todo, 43 idiomas, dos quais se destaca o Makua, o Tsonga, chamado Xangã, Sena, Lome, Xaubu e Nieja. O Tsonga, por exemplo, é falado pela etnia do mesmo nome, que está espalhada por Moçambique, pela África do Sul, pelo Zimbábue e pela Suazilândia. Já a língua Nieja, por sua vez, é falada pela etnia Jewa e mais alguns povos próximos a eles, na Zâmbia, na Zimbábue, no Malau, sendo que aqui no país ela é oficial. Então, apesar de apenas cerca de 40% dos moçambicanos dominarem a língua portuguesa, a literatura do país é feita predominantemente nessa língua e é bastante forte, tendo nomes de peso como Zé Craveirinha, a Paulina Xizane e o Miyakoto. Na pintura destaca-se o nome de Malagatana, um dos expoentes da pintura africana moderna, responsável por temas típicos, utilizando cores vivas, destacadas e abusando das formas curvas e da quantidade de figuras humanas. Além da influência portuguesa, Moçambique também está bastante ligado à Índia, e não só, como também ao Oriente Médio. Acredita-se, por exemplo, que o nome Moçambique é a forma aportuguesada da Musa al-Bik, o nome de um antigo chefe árabe que viveu no norte, na ilha de Moçambique. No fim do primeiro milénio, os povos Bantu, locais, já negociavam com os persas, árabes e somalis. E a região norte, ainda hoje, ela está ligada à zona de cultura e língua Swahili, combinação de matrizes leste-africanas e árabes, dividindo com isso traços similares com Quênia, Tanzânia e Uganda. A cidade de Sofala, atualmente Nova Sofala, por exemplo, ela foi fundada por volta do ano 700 por navegantes e mercadores somálios e era muito frequentada por árabes e persas. Além disso, Moçambique abriga atualmente uma importante comunidade indiana. Como boa parte dos países africanos, a sociedade moçambicana é bastante musical. O país se tornou um dos primeiros ao sul do Saara a registrar em discos seus estilos, isso no ano de 1930, e entre os territórios de língua portuguesa apenas o Brasil, Portugal e Goa iniciaram antes a gravação musical. É exatamente nesse período, entre 1930 e 1940, que se desenvolve a marrabenta, um estilo musical urbano de Maputo, então na época Lourenço Marques, nos tempos dos colonizadores, influenciada pelo uso do violão aplicado à música tradicional dos Tsonga, sendo que alguns deles, como Feliciano Gomes, Aureliano Cubano e Inácio Macanda, deixaram bastante material gravado, quero dizer.
Moçambique, ele é famoso por ser um dos lugares, dos melhores lugares, eu posso afirmar, para a prática de mergulho do mundo. Há muitos motivos para visitar Moçambique. Além das praias de água cristalina despoluídas, existem também boas opções para quem deseja ver vida selvagem de perto. Uma fauna riquíssima, e Moçambique já sofreu muito com o longo passado de lutas coloniais, com a guerra civil, que trouxeram realmente muita destruição e muitas perdas. Mas o país vem se recuperando. E o turismo em Moçambique vem crescendo de uma forma estável, com cada vez mais pessoas que querem aproveitar esse lugar, de pessoas simpáticas e paisagens maravilhosas. Listo aqui, por exemplo, os principais pontos turísticos de Moçambique, que caso você se dignar conhecer esse país, deve conhecer em sua viagem: Maputo, Inhambane, Tofo, Vilanculos, Ilha de Bazaruto, Parque Nacional Gorongosa, Ilha de Moçambique, Arquipélago Quirimbas, Reserva de Nissa. E é isso. Viva Moçambique! Viva Moçambique! E um país que precisa de ser ajudado, de ser prestigiado. Na memória de África e do mundo, pátria bela dos que ousaram lutar. Moçambique, o teu nome é liberdade, o sol de junho para sempre brilhará. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força. Ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força. Ó pátria amada, vamos vencer. Povo unido do Rovuma ao Maputo, colhe os frutos do combate pela paz. Deixa o sonho ondulando na bandeira e vai lavrando na certeza do amanhã. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força. Ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força. Ó pátria amada, vamos vencer. Flores brotando do chão do teu suor, pelos montes, pelos rios, pelo mar. Nós juramos por ti, ó Moçambique, nenhum tirano nos irá escravizar. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força. Ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força. Ó pátria amada, vamos vencer.